Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Daniel, o Guarani começou bem a primeira etapa, marcando bem a equipe do Palmeiras, e no segundo tempo o Guarani recuou muito, caiu muito de produção. Isso deve à qualidade do Palmeiras ou o Guarani que não teve uma tarde boa no Allianz Parque? Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, boa noite. Primeiro a gente tem que salientar algumas situações que dificultaram muito o nosso trabalho nessa partida de hoje. Primeiro, o adversário. Nós estamos falando de um adversário nível AA, né, campeão da América, vice-campeão mundial, que tem um trabalho e uma qualidade, talvez dentro do Campeonato Paulista, a melhor equipe tecnicamente e taticamente que nós enfrentamos. E acho que o Guarani fez um jogo aceitável aqui na casa do adversário, né, numa atmosfera positiva ao adversário, mas o Guarani foi guerreiro, foi valente dentro do que ele podia fazer. Ele tentou bloquear o adversário e, quando tivesse a bola, ter a coragem para atacar, incomodar, e incomodou. Haja vista que o Guarani também criou boas oportunidades, o Palmeiras também teve as suas, mas o Guarani também teve. Não foi uma equipe que se portou durante 90 minutos jogando por uma bola, jogando na pressão do adversário e jogando somente nos contra-ataques. Tentou fazer o seu jogo, é lógico que a dificuldade de tudo que envolvia era um obstáculo, mas dentro daquilo que a gente tentou fazer, o Guarani se portou de uma maneira satisfatória. Mas infelizmente não foi o resultado que nós queríamos, nós não tivemos a eficiência nas oportunidades que tivemos de aproveitá-las, e enfrentamos um adversário que fez 2 gols em dois lances altamente definitivos, né, dentro da partida. Um lance de pênalti e um segundo gol já nos acréscimos de uma bola desviada num chute de fora da área. Para você ver como o jogo foi equilibrado, né, num primeiro tempo. Um jogo bastante equilibrado, as duas equipes propondo o jogo, tentando encontrar espaços, tentando surpreender o adversário. O Palmeiras com uma postura com o Jorge quase que atuando como um terceiro zagueiro pelo lado direito, e o Scarpa sendo um ala, jogando bastante aberto pela linha lateral do campo, e isso nos primeiros minutos dificultou um pouco a nossa leitura de jogo, mas logo nos adaptamos a isso, principalmente com o novo posicionamento do Bruno, Ludic e Júlio, que faziam o lado direito da equipe de marcação em cima da equipe do Palmeiras, e a gente equilibrou logo a partida e começou também a criar boas oportunidades. No segundo tempo, logo no início, mais uma situação que dificultou, a lesão do Eliel, e nós não tínhamos um substituto para a posição dentro do banco de reservas. Tivemos que ali criar uma improvisação com o Índio para ser um jogador para cumprir, principalmente no aspecto defensivo, a função, e quando tivermos a bola, jogar numa linha de 3 com o Índio fazendo a saída pela esquerda. Até certo ponto surtiu efeito, mas a qualidade do adversário em outros momentos, né, também conseguiu criar boas oportunidades por aquele setor devido a essa qualidade que a gente vem falando. Mas foi um jogo extremamente difícil também no aspecto de montagem, né? Nós fizemos treinamentos durante os dias que tivemos de uma equipe com o Diogo, com o próprio Iago, e infelizmente o Diogo e o Iago sentiram nos últimos momentos do treinamento de ontem. Então toda a estrutura, todo o planejamento da partida estava montado com os dois, e o Diogo num treinamento de falta, né, que ele treina isso constantemente, acabou sentindo um desconforto muscular. O próprio Iago também num momento de jogada ensaiada que a gente estava treinando, também quando foi fazer um passe sentiu um desconforto, mas no caso do Iago foi reavaliado, foi medicado e se dizia apresentando condições para a partida, mas infelizmente dentro do aquecimento voltou a ter essa queixa e a gente teve que fazer a alteração do Iago assim às vésperas do jogo. E isso com certeza dificultou toda a estrutura, todo o planejamento montado para a partida, mas mesmo assim os jogadores esquentaram. O próprio Ludic, o Maxwell, em determinados momentos da partida também conseguiu contribuir, jogar no nível dos outros atletas, mas infelizmente a gente nos momentos capitais acabou falhando e isso custou caro para a construção do resultado positivo pelo adversário. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, gostaria que você analisasse, né? O Guarani vendeu caro a derrota para o Palmeiras
Qual foi a sua intenção em mudar o esquema de jogo? Seria o Iago, depois ele acabou se machucando no aquecimento. Você tentou o Maxwell, que acabou se envolvendo lá no lance do pênalti. Qual foi a sua intenção em mudar o esquema para o jogo de hoje? Não, a intenção a gente sempre teve isso no nosso trabalho aqui no Guarani, era sempre procurar ter uma equipe que crie oportunidades, que jogue independente do seu adversário e do seu momento, jogue para frente. É lógico que em alguns momentos isso não é possível, né? Pela dinâmica do jogo, pelo adversário, o momento da equipe. Nós optamos em alguns momentos atuar com 3 volantes para ser uma equipe um pouco mais segura, mas ao mesmo tempo a gente perdeu velocidade, a gente perdeu um pouco de dinâmica ofensiva, e isso a gente entendeu que para o jogo contra o Palmeiras nós precisávamos ser uma equipe leve, uma equipe que tivesse dinâmica, tanto no meio campo quanto pelas laterais do campo, por isso que Iago e Júlio César seriam esses 2 atletas que iriam começar junto com o Diogo e o Eliel, né? E as coisas se alteraram muito, né, em função aí de ontem, após o treinamento, para hoje. Nós perdemos 2 jogadores que eram importantes no processo, haja vista que estavam treinando para iniciar a partida, e nós tivemos que fazer essas alterações assim, às vésperas do jogo. Mas os jogadores que entraram tentaram contribuir, tentaram fazer o seu melhor, jogaram bem, como toda a equipe, e como você mesmo disse, Washington, acho que o Guarani vendeu caro a derrota. O Guarani vendeu caro, tentando jogar, tentando enfrentar um adversário de um nível top no país hoje, uma das melhores equipes do país, e vendeu caro o resultado. Foi uma equipe que tentou incomodar, tentou procurar o gol. O Palmeiras também teve as suas oportunidades, mas o Guarani não jogou por uma bola, jogou tentando vencer. E são lições que a gente leva para a sequência, né? Para a sequência, já que nós temos agora dois somente jogos restantes. E estamos numa situação onde a gente tem que ter uma concentração muito alta, levar esse jogo com a Ferroviária, que seja uma decisão, extremamente comprometido com esse processo. Estamos num momento da competição que temos que olhar para cima, mas também não esquecer a parte de baixo, devido aos números da competição. Mas o objetivo dentro dessas 2 partidas é fazer o nosso melhor, buscar bons resultados para tentar levar o Guarani à próxima fase. Léo Tonin, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa tarde. Eu queria que você fizesse uma análise no sentido de criação do Guarani. Dá a impressão que o Giovanni Augusto ele fica um pouco sobrecarregado, e principalmente nas horas que ele acaba não sendo tão efetivo, o Guarani perde nessa saída de bola. E até olhando para o banco, você acha que até visando um campeonato brasileiro, o Guarani precisa de contratações, talvez você não tenha opções assim para mudar tanto a equipe do jeito ou talvez do pensamento que você tenha durante as partidas? Muito obrigado. Bom, é uma pergunta interessante, porque assim, é um processo que nós estamos em construção, né? Um grupo que está se formando, muito se fala, nós mantemos uma base, mas foram pouquíssimos jogadores que permaneceram, né? Hoje, praticamente, vamos levar aí a escalação que iniciou a partida. Tivemos em torno, talvez, de 4, 5 jogadores. Isso é 40%, 50% de uma equipe. Então, são muitas mudanças. Jogadores que chegaram, que tiveram que acelerar o processo de condicionamento para entender uma dinâmica de como nós jogamos. E o Giovanni, talvez, em alguns momentos, ainda está nesse processo de evolução, mas vem crescendo. Eu acho que hoje, mesmo com todas as dificuldades, a gente criou jogadas interessantes pelos lados, por dentro, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, haja vista as oportunidades que tivemos durante a partida, mas é um processo de construção, a gente tem que evoluir. Eu acho que a gente, em alguns momentos, dentro desse processo de início de temporada, hoje foi o 11º jogo, a gente, em alguns momentos, deixou a desejar no aspecto de criação, e a gente tem que procurar estar sempre evoluindo, vamos continuar trabalhando para a equipe cada vez mais produzir e conseguir traduzir essas oportunidades em gols. Júlio Nascimento, Rádio Bandeirantes. Daniel, você perdeu alguns jogadores antes desse jogo contra o Palmeiras e agora tem uma semana livre pela frente antes do próximo compromisso. Queria que você falasse, a importância de ter esse período, primeiro para recuperar esses jogadores, se você conta com isso, mas também para trabalhar aspectos defensivos, já que o Guarani tem sofrido tanto na defesa neste começo de temporada. Eu acho que assim, no aspecto defensivo, hoje especificamente, a equipe se portou bem, suportou a pressão do adversário, a qualidade do adversário. Nós não enfrentamos qualquer adversário, volto a salientar, um adversário de extrema qualidade em todos os seus setores do campo, e defensivamente a gente se portou bem, Tivemos um gol sofrido por uma penalidade,
onde erramos, né? Isso é claro, mas no decorrer da partida a equipe se portou bem, conseguiu conter os avanços da equipe do Palmeiras. É lógico que as oportunidades são inevitáveis, haja vista a qualidade e o entrosamento que a equipe adversária tinha. E tomamos um segundo gol numa bola chutada de longa distância, onde desviou e acabou entrando. Mas concordo com você que, se a gente levar em consideração o que a gente tem feito durante a temporada, a gente tem que melhorar o nosso sistema defensivo. E sempre quando eu falo sobre sistema defensivo, eu coloco desde o ataque até o Maurício, que é o nosso goleiro atual, porque todos participam, não é só a defesa ali, os zagueiros, os laterais e os volantes. Eu acho que todo mundo tem que contribuir mais com o nosso aspecto defensivo para que a gente sofra menos gols, a gente, consequentemente, não sofrendo tantos gols. É claro que a gente vai se aproximar de melhores resultados. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa noite, Daniel Paulista. Você, digamos assim, teve algumas dificuldades com relação à escalação, até antes mesmo da bola rolar, tem que fazer a troca do Iago, e durante o jogo teve que fazer algumas trocas, mas assim o seu time manteve um padrão, né? Você vê que o seu elenco tá ganhando consistência, apesar do resultado negativo hoje, o time vai ganhando força para a competição? Olha, eu acho que a gente tem que sair daqui fortalecido e acreditando numa melhora. Eu acho que você enfrentar o Palmeiras dentro do Allianz Parque não é fácil, e com todas as dificuldades de gramado sintético que nós nunca tínhamos enfrentado, essa dinâmica nova. A equipe também se portou muito bem, se adaptou rápido ao gramado. Os atletas, mesmo como você disse, com todas essas trocas de esquema, de atletas, de necessidade, compreenderam e entenderam a estratégia que a gente utilizou, mas infelizmente hoje também isso não foi suficiente para que a gente, mesmo com toda essa qualidade do adversário, com todos esses obstáculos que a gente teve, não foi suficiente para que a gente vencesse. Mas acho que a gente sai daqui fortalecido porque vendemos caro a derrota, jogamos contra um grande adversário, tentamos jogar, não ficamos acuados dentro do nosso campo, tomando sufoco os 90 minutos, criamos, tentamos as nossas oportunidades, mas infelizmente não conseguimos. Mas temos que juntar ainda mais forças, trabalhar mais durante esses dias que a gente tem à disposição, porque contra a Ferroviária, diante da dinâmica oferecida pelo campeonato, pelo momento que o campeonato está, se tornou um jogo altamente decisivo para que a gente possa ter ambições maiores dentro da competição e não olhar para trás, não olhar para baixo, preocupado com quem está atrás. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. Independente do resultado da derrota para o Palmeiras, aquilo que o Guarani apresentou em campo na noite de hoje te dá mais otimismo ou pessimismo para aquilo que vai enfrentar nas duas rodadas finais contra a Ferroviária e São Bernardo? Ou seja, com o futebol apresentado hoje contra o Palmeiras, é possível somar pontos, pensar na classificação? Acredito que sim, acredito que pelo o futebol apresentado da equipe hoje, isso não nós não estamos tirando e dizendo que nós não precisamos melhorar, mas o adversário que nós tínhamos pela frente e a maneira como a equipe se portou, isso faz que nós saiamos daqui otimistas, acreditando que nessas duas últimas rodadas a equipe possa ser mais constante, mais equilibrada, jogar de uma forma mais agressiva no aspecto ofensivo, haja vista que contra um grande adversário criou boas oportunidades hoje aqui dentro da casa do adversário. Então é dessa forma que a gente sai daqui, sabendo que precisa melhorar, sabendo que precisa evoluir. Temos alguns dias para trabalhar, acreditando que esses jogadores que nós não perdemos, para a partida de hoje possam se recuperar, porque precisamos de todos à disposição. E é com essa força que a gente vai atuar durante a semana, porque contra a Ferroviária, não tenha dúvidas, se tornou um jogo extremamente decisivo pelo momento do campeonato, o momento de Ferroviária e Guarani na tabela também muito parecido, e onde a gente tem que, jogando dentro de casa, fazer o nosso resultado para que a gente possa olhar para cima e não se preocupar com quem está atrás. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite. Jogando contra uma das melhores equipes do Brasil, o Guarani criou algumas chances no primeiro tempo e também no segundo tempo. Na sua opinião, faltando duas partidas, com o grupo embolado tanto para a classificação também para se salvar,
Qual a lição tirada desse confronto, já pensando nas 2 decisões que vêm pela frente? Olha, a lição, eu acho que mediante todas as dificuldades, o Guarani vendeu caro a derrota, jogou, tentou marcar o adversário, conseguiu em alguns momentos bloqueá-lo, em outros o adversário foi superior devido à sua qualidade, ao seu entrosamento. Mas acho que o Guarani fez uma partida aceitável, uma partida que o deixa esperançoso e confiante para que nas 2 últimas rodadas o Guarani possa se portar nesse nível e melhorar suas condições dentro do campeonato e da tabela. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Daniel. Hoje o time do Guarani foi guerreiro, correu e lutou até onde conseguiu. Eu queria saber o porquê que esses jogos considerados contra times grandes, o Guarani tem esse tipo de atitude e contra times não considerados tão grandes assim, a atitude do Guarani é diferença, apática. Queria saber qual que é a diferença de um jogo para outro, se é coincidência ou não. Olha, coincidência eu particularmente não acredito. Eu acho que nós temos cobrado e trabalhado esse aspecto praticamente diariamente com os atletas, porque isso não é uma coisa aceitável, né? Principalmente para um clube como o Guarani e tendo os jogadores que nós temos no nosso elenco. Então, essa oscilação de comportamento, ela não pode existir, porque se o Guarani hoje está nessa situação, talvez tenha sido pela essa alteração de conduta, vamos dizer assim, para partir da A ou B, e isso tem nos custado caro. Então é uma situação que a gente tem que corrigir. A gente tem trabalhado em cima de tentar extinguir essas dificuldades que vêm acontecendo, porque o campeonato já está, na verdade, na sua reta final, faltando somente 2 jogos. O Guarani briga pela classificação, mas ao mesmo tempo também tem que ter os cuidados para não correr nenhum tipo de risco da parte de baixo. E jogando dentro de casa, com esses dias que a gente tem de preparação, temos que nos mobilizar muito para que esse jogo contra a Ferroviária, o Guarani faça o seu dever de casa, faça o que tem que fazer para definitivamente buscar a classificação na última rodada. Lucas Rossafa, Correio Popular. Daniel, na maior parte dos jogos de 2022, as substituições que você faz no segundo tempo não trazem um grande efeito prático, não mudam a postura do Guarani, principalmente no ataque. Os jogadores que você tem à disposição no banco de reservas, do meio para frente, por quais motivos eles não conseguem render? E de 0 a 10, qual foi a sua contribuição no processo de montagem deste elenco que disputa o Campeonato Paulista? Eu acho que assim, a sua pergunta é muito envoltada pelo lado individual. Eu acho que entrar dentro de uma partida alguns minutos ou por um tempo maior nunca é fácil. Sempre há um período de adaptação. Eu acho que, de uma maneira geral, o nosso elenco todo precisa encontrar um equilíbrio melhor, tanto de quem entra no início das partidas, quanto de quem entra durante as partidas. E isso tem nos custado caro, principalmente no rendimento dentro dos jogos. Acho que nós temos um elenco qualificado, mas que precisa e tem condições de mostrar mais, condições de jogar mais. Assumimos também a nossa parcela de culpa e de responsabilidade, porque temos que, se não estamos evoluindo ou se estamos evoluindo de uma forma mais lenta, temos que trabalhar mais, porque essa evolução ela precisa aparecer e ser mais atuante dentro das partidas, haja vista que o campeonato ele vai se desenvolvendo para o final e, como eu disse, o Guarani briga pela classificação, mas também não pode esquecer a parte de baixo, mediante os resultados que vêm acontecendo. Mas, como eu disse, nós temos que focar contra a Ferroviária, ajustar aquilo que a gente tem que ajustar, cobrar aquilo que a gente tem que melhorar, aquilo onde a gente precisa evoluir no aspecto comportamental, no aspecto tático, no aspecto técnico. Já tivemos uma primeira conversa ali de pós-jogo, muito em cima dessa decisão que se transformou esse jogo contra a Ferroviária, para que a gente possa fazer o nosso resultado, aquilo que a gente tem que fazer e definitivamente brigar pela classificação e não ficar com aquele olhar desconfiado, sempre preocupado também com a parte de baixo.